Pois então, primeiro o padre me contou que tinha tido uma revelação, uma visão, e que dele me passou, e só que ele falou assim, mas não vamos divulgar agora que eu estou tentando discernir o que que aconteceu ainda. Daí depois de um tempo ele falou que também tinha mais dois sonhos para me passar. Então ele demorou ainda para me passar esses dois sonhos. Depois, na hora que a gente discerniu divulgar, eu comecei a divulgar na ordem certa. Então eu não tive acesso na mesma ordem que eu divulguei, mas o que aconteceu foi ele teve uma sequência de quatro revelações. Por fim, ele teve mais uma, né? A primeira foi um sonho, a segunda foi uma visão, e a terceira e a quarta foram sonhos. Ele não costumava ter revelações na forma de sonhos. Os únicos sonhos que ele tinha tido que tinha caráter de revelação eram os sonhos com os 3 dias de trevas. Era aquilo que ele sonhou durante 16 anos com os 3 dias de trevas. E quando ele ficou sabendo que existia essa profecia, e ele falou publicamente, eu também já sonhei com isso, e daí ele parou de ter. Antes, e depois disso, ele não teve mais sonhos proféticos. Ele teve até um fenômeno que, quando começou, ele estava acordado, quando terminou, ele estava dormindo. Quer dizer, ele estava deitado. Me desculpa, quando começou ele estava sentado na cama, acordado nitidamente, quando terminou ele estava deitado, então ele não sabe se virou um sonho, se foi uma visão, alguma coisa assim, né, uma visualização, mas realmente foi algo em estilo sonho, que tira todos os sentidos e leva a pessoa como se fosse para outro lugar. Mas a maioria dos fenômenos pelos quais ele passa são acordados, então é como se ele olhasse para o lado, visse, olhasse para o outro lado, não visse mais, voltando para lá, tá lá ainda. É como se realmente acontecesse na frente dele aquilo lá. São visões mesmo. É, isso, não, É não como é se como fosse assim, né? não é como se pegasse todos os sentidos e levasse para outro lugar. Realmente é algo com que ele poderia interagir se ele fosse lá. São fenômenos diferentes. Então, dessa vez ele teve sonhos. E isso deixou tanto ele quanto a mim ah, muito pensativos. Será que é sonho natural do subconsciente? Será que é uma revelação divina? Será que não pode ser uma ilusão demoníaca? Então a gente realmente lutou muito assim, antes de publicar, especialmente a terceira dessas revelações, que foi o segundo sonho. É meio confuso falar assim, mas então, a primeira revelação que ele teve foi um sonho bastante triste, assim. E até quando ele me mandou, era terça-feira da semana passada, se eu bem me lembro, de manhã cedo, eu li e eu fiquei muito abalado. Eu fiquei muito, assim, impressionado. Puxa, nossa, isso aqui é triste. Será que não foi só... A primeira vontade da gente é tomara que seja só um sonho, né? Então, a gente ficou discernindo bastante, eu rezei bastante por isso, e também pedi para as pessoas rezarem por isso, na quinta-feira que eu fiz o pedido, mas o que eu achei mais interessante é que, além do contato que eu tenho com o Padre Oliveira, eu tenho contato também com uma outra senhora, uma outra pessoa, que é uma senhora, que ela também não quer aparecer, mas ela permitiu que eu falasse, que eu chamasse ela de a Senhora de Alma Mística, né? Ela não quis um pseudônimo. Então, ela conversa com o menino Jesus. E ela disse que. Ela veio falar comigo naquela manhã. Ela perguntou se estava tudo bem comigo. E eu falei que estava. Dela é que eu percebi que tu estavas triste. E eu, puxa, como é que ela sabe, né? Só falando pelo celular aqui, pelo texto. E daí Então tem ela uma me. outra pessoa também que tem dom É, místico, é isso? exatamente, exatamente. E daí ela percebeu que eu estava abalado. Eu não sei se ela falou triste, ela falou abalado, perturbado, alguma coisa nesse sentido. Eu percebi que estava abalado, não lembro a expressão. Mas daí eu falei, é que o sacerdote que tem revelações, ele me passou umas aqui, uns sonhos que ele teve que não sei se são revelações, mas que são muito tristes, o que está ali. E ela então, deixa eu falar contigo. E a gente conversou por telefone. Pela primeira vez a gente falou pelo telefone. E ela me disse: olha, para entender melhor se vem de Deus ou não,
o menino Jesus mesmo me ensinou que a gente tem que ver se aquilo ali traz paz, por mais triste que seja aquela informação sobre um castigo, por exemplo, ainda tem que ter alguma coisa de esperança ali, alguma mensagem espiritual. E ela falou também que a gente pode sempre consultar as escrituras, porque nas escrituras tem as respostas. E isso ficou, né, na minha cabeça, né? E então, Uhum. na quinta-feira, eu pedi por orações e a gente discerniu, tá, vamos publicar aqui essa primeira, que é a do Choro das Mães, que é a que eu achei mais triste. Quer que eu leia? Sim, com certeza. Ah, eu desliguei a internet, só um pouquinho. Vou reativar aqui. Bom, ele teve, enquanto está carregando aqui, eu vou dizendo que eu lembro, ele teve esse sonho no dia 2 de fevereiro, que é o dia de Nossa Senhora da Candelária, da Luz, tem vários nomes para a mesma, para praticamente a mesma devoção, né? Eu acho que só muda um pouquinho, uma questão mais iconográfica, mas que fala sobre aquele episódio da purificação de Nossa Senhora, que Nossa Senhora leva o menino Jesus ao templo, né? E ela é purificada, que é 40 dias depois do nascimento do bebê, as mulheres na segunda lei judaica tinham que ir lá se purificar. Então, no dia 2 de fevereiro, ele teve esse sonho, que foi, na verdade, um pesadelo, e acordou às 4h04. E o que ele sonhou é que ele estava em um lugar grande e escuro, como um hangar abandonado. Hangar é uma espécie de galpão, e que ele próprio estava em cima de um palco. E diante dele tinha uma multidão de mulheres. E todas elas estavam vestidas de formas diferentes. Ricas, pobres. E todas elas tinham bebês no colo. De bebês enrolados em panos. E todas estavam chorando também. E ele pensou que isso é o Senhor me mostrando os tantos abortos que existem no mundo. Só que daí uma voz corrigiu ele. E essa voz disse: não se trata de abortos, apesar desse mal ser muito grande. As crianças aqui estão no colo. Ele não identificou o que era essa voz, de quem era essa voz. E também não identificou se era de homem ou de mulher. O que me faz pensar que pode ser de um anjo. Um anjo que se manifestou dessa forma, né? Não que todos os anjos tenham essa voz. Mas, na sequência, uma das mulheres que estava próxima do padre olhou para ele e ela estava com lágrimas nos olhos. E, e daí ele perguntou para a mulher: por que estás chorando? E ela, sem dizer nada, apenas abriu o cobertor que enrolava o filho e mostrou a criança. E a criança estava deformada, ela estava com os braços, as pernas tortas, o corpo também estava torto, a cabeça estava diferente, assim. Então, realmente aquilo chocou muito, né, o padre, e a gente imaginando isso também fica muito chocado. E, e as outras mulheres ao redor também começaram a abrir os panos que enrolavam as crianças e mostrar que as crianças todas ali também estavam com problemas assim. E ao ver que uma delas estava com o filho aparentemente perfeito, o padre comentou: esse parece bem. Por que tu estás chorando? Que a mãe estava chorando ainda com o bebê, que parecia bem. E ela respondeu: ele tem algo de errado do lado de dentro. Isso deixou o padre muito angustiado, né? Essa frase realmente ela é bastante pesada. E daí, de repente, durante essa parte mais angustiante, aparece a imagem da Virgem Maria acima de todas as mães no ar. E a Virgem Maria tinha o menino Jesus nos braços e ambos estavam chorando. E as lágrimas deles caíam como uma chuva brilhante sobre essas mães. Então o sonho terminou. E Sim, assim, dá para interpretar de muitas formas, né? Mas eu isso. prefiro não interpretar. Porque se eu interpretar, depois o que vão divulgar é a interpretação e não a visão. Então, depois
não acontece a interpretação, ou as pessoas se assustam demais com a interpretação, daí vou dizer, é falso, né? Ou é só um apelo, só um, um sensacionalismo, alguma coisa assim. Mas É, o é algo impactante, né? sim, pois é. Então, o que eu prefiro fazer é focar na parte final, que é a parte em que as lágrimas de Nossa Senhora e do Menino Jesus estão caindo sobre as mães e as crianças também. E, puxa, era o dia de Nossa Senhora da Candelária, era o dia da purificação, da apresentação do Menino Jesus no templo, em que Nossa Senhora está mesmo com o Menino Jesus. E Nossa Senhora também carrega a vela nessa devoção, que é uma luz, que brilha. E nesse sonho ela está com o Menino Jesus, mas o brilho não vem da vela, o brilho vem das lágrimas dela. Então essa é a luz que acalenta o coração das mães e que estão sofrendo por aquelas crianças. Então essa, apesar de ser uma mensagem triste, ela também tem uma esperança ali, porque as lágrimas de Nossa Senhora, elas são elas são uma bênção para as pessoas a quem ela se dirige. Tem ligação com a devoção de Nossa Senhora das Lágrimas, que está sendo tão divulgada? Sim, até as cores da roupa de Nossa Senhora nesse sonho eram iguais às da Nossa Senhora das Lágrimas, só em cima que não estava usando o véu branco, ainda era daquela mesma cor azulada. Não tem nenhuma aqui por perto para conferir. Aqui. É, não sei se vai dar para ver também. Era assim, só que sem a parte de cima branca. Uhum. Então, então é Nossa Senhora das Lágrimas consolando as mães, né? E o Menino Jesus também. E as lágrimas do Menino Jesus são mais abençoadas que qualquer água benta, porque são as lágrimas de Deus. Então, puxa, que consolo maior do que esse. E nos faz pensar que se acontecer algo semelhante a isso, tanto no sentido literal quanto no sentido simbólico, que essas mulheres recorram a Nossa Senhora das Lágrimas, ao Menino Jesus, recorram puxa, foi no dia 2 de fevereiro, recorram a Nossa Senhora da Luz, Nossa Esse Senhora dia 2 de das fevereiro de Candelárias. 2023. Pois é, que acenda uma vela benta, porque no dia 2 de fevereiro, quando a gente abençoa as velas, que acenda uma vela benta por esse propósito dos seus filhos, das suas gestações, dos seus ventres e dos seus próprios corações diante dessa angústia, né? E, e mesmo se começar a acontecer alguns casos assim, chamando a atenção em algum lugar do mundo, e as mulheres pensarem, "Ah, nossa, vai acontecer comigo também", recorram a Nossa Senhora das Lágrimas, porque vai proteger para que isso também não ocorra. Porque senão não teria sentido ter uma revelação dessas. É para que as pessoas rezem. E o sonho foi às 4h04. Eu vou abrir aqui o Salmo 4:4, que eu acredito que tem algo a ver com isso. O, o Salmo, se eu só pegar a versão católica, que eu uso a versão da internet aqui. Sim, o Salmo 4, ele fala sobre invocar a Deus diante de uma situação de angústia. É isso que diz logo no Uhum. começo, né? Quando os invoco, respondei-me, ó Deus de minha justiça, vós que na hora da angústia me reconfortastes. Tende piedade de mim e ouvi minha oração. Isso. E o versículo 4, pelo menos na minha versão, que é baseada a versão que eu tenho tanto física quanto aqui na internet, eu percebi que é baseada a ordem do Salmo aqui na Septuaginta. Outras Bíblias são baseadas na Vulgata Latina, mas é só uma questão de padronização. E versículo 4 diz: Tremei, mas sem pecar, refleti em vossos corações quando estiverdes em vossos leitos e calai. Então, o que está falando nesse versículo? Que no momento que a pessoa estiver ali tremendo, gemendo, chorando, que ela não peque contra Deus, que ela se cale o pecado, cale a blasfêmia, cale a, a ofensa contra Deus, que a pessoa não desdenhe, não se desespere, mas que ela continue confiando em Deus. Então, e no final, o que diz no versículo 8 ali? Apenas me deito, logo adormeço em paz, porque a segurança de meu repouso vem de vós, ó Senhor. Então, no fim, a pessoa consegue a paz. Então, se recorrer a Deus, vai ter a paz. E até o 3, que é o que vem antes ali
obviamente, antes do 4, mas que na versão que se baseia na Vulgata é o 4, ele diz assim: O Senhor escolheu como eleito uma pessoa admirável. O Senhor me ouviu quando o invoquei. Ele escolheu como eleito uma pessoa admirável. Puxa, isso aí não é Nossa Senhora? Nossa Senhora foi escolhida como uma pessoa. É uma pessoa admirável. Ele foi escolhida para ser a mãe de Deus. Então está falando as duas coisas ao mesmo tempo, tanto de Nossa Senhora quanto do próprio menino Deus que escuta quando se invoca. Talvez nessa aqui Eu até acho a que 3 valha mais que a 4. olhando, tudo que você falou aí, eu acredito que é, é um caminho que nós temos que seguir para evitar. Porque quando se a gente analisar que as aparições de Nossa Senhora sempre são para prevenir. Reze para não acontecer, Nossa Senhora de Fátima. Reze para que os males da Rússia não se espalhem no mundo, né? Então sempre, eu creio pelo menos nisso, sempre as profecias de Nossa Senhora são avisos para que a gente nos converta. E Exatamente. vendo essa mensagem, eu também entendo isso. Sim, exatamente. É. E até na hora que eu fiz essa publicação, eu não tinha visto ainda o Salmo 4:4. Eu tava pensando de uma forma mais mundana, até assim, 4:4, será que é alguma data? Será que significa alguma coisa? Porque realmente foi algo que marcou o padre quando ele acordou. Ele acordou e sentiu a intuição, que horas são? Olhou 4:4. E ficou marcado ali como parte da revelação, né? E essa foi a primeira delas.